Apocalipse capítulo 11. As duas testemunhas. Depois disso recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. 2 Porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. 3 Eu enviarei as minhas duas testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. 4 As duas testemunhas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. 5 Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. 6 Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Têm autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Têm autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. 7 Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará. 8 E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. 9 Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. 10 Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. 11 Mas depois desses 3 dias e meio um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram. E todas as pessoas que os viram ficaram com medo terrível. 12 Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte, que vinha do céu e lhes dizia: subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. 13 Naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída, e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. 14 O segundo ai já passou. Mas olhem, o terceiro ai virá logo. A 7ª trombeta. 15 Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes, que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todo sempre. 16 Aí os 24 líderes, que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus. 17 Dizendo: ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças, porque tu tens usado teu grande poder e começaste a reinar. 18 Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira, e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. 19 Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Daniel capítulo 3. A estátua de ouro. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que mede 27 metros de altura por 2 metros e 70 de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. 2 Depois, ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. 3 Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. 4 Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas,
5 Quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. 6 Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. 7 Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. A desobediência dos amigos de Daniel. 8 Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. 9 Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. 10 O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. 11 Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa 12 horas. O Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. 13 Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. 14 E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer. 15 Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? 16 Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. 17 Pois, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. 18 E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Os 3 moços na fornalha acesa. 19 Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. 20 Depois, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os jogassem na fornalha. 21 Os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. 22 A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. 23 Amarrados, Sadraque, Mesaque e Abed-nego caíram na fornalha. 24 De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. 25 Como é, então, que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. 26 Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha. 27 Todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça, as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. 28 O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. 29 Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada. Pois não há outro Deus que possa salvar como este. 30 Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Daniel capítulo 4. Nabucodonosor tem outro sonho.
O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: felicidade e paz para todos. 2. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. 3. Grandes são os seus milagres, e as coisas que ele fez são espantosas. Pois ele é o Rei eterno e reinará para sempre. 4. E continuou: eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio, e tudo ia muito bem. 5. Mas tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. 6. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia, para que eles me explicassem o sonho. 7. Vieram então os sábios, os adivinhos, os astrólogos e os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. 8. Finalmente, apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. O Espírito dos Santos Deuses está nele, e por isso eu lhe contei o meu sonho. Eu disse: 9. Beltesazar, chefe dos adivinhos, eu sei que o Espírito dos Santos Deuses está em você e que não há mistério que você não possa explicar. Por isso vou lhe contar o sonho e quero que você explique o que ele quer dizer. 10. Eu estava deitado na cama e, de repente, tive uma visão. Nela vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. 11. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu e era tão grande, que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. 12. As suas folhas eram belas, e ela dava tantas frutas, que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore, as aves faziam ninhos nos seus galhos, e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. 13. Eu ainda estava sonhando, quando, de repente, vi um anjo vigia que descia do céu. 14. E dizia em voz muito alta: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos. 15. Mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze, no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre esse toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais. 16. Ele perderá o juízo, e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. 17. Esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. 18. E Nabucodonosor terminou, dizendo: foi esse o sonho que eu tive, e nenhum dos meus sábios pode me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, pode dar a explicação porque o Espírito dos Santos Deuses está em você. Portanto, explique o que o sonho quer dizer. Daniel explica o sonho. 19. Ao ouvir isso, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou espantado e por alguns instantes não sabia o que pensar. O rei lhe disse: Beltesazar, não se preocupe com o sonho nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu: ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fossem a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos. 20. O Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu e que era tão grande, que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. 21. As suas folhas eram belas, e ela dava tantas frutas, que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore, e as aves faziam ninhos nos seus galhos. 22. Aquela árvore, ó rei, é o Senhor. Pois o Senhor se tornou poderoso, e o seu poder aumentou tanto, que chegou até o céu, e o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. 23. E o Senhor viu também um anjo vigia, descendo do céu e dizendo: derrubem a árvore e quebrem todos os seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze, para que fique no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre esse homem, e ele terá de comer o que os animais comem. 7 anos ele viverá assim. 24. E Daniel continuou: e agora vou dar a explicação. Este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei. 25. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens.
O Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. 26 A ordem do anjo para que deixassem ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. 27 Ó rei, aceite o meu conselho. Deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. 28 De fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 29 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio na cidade de Babilônia. 30 E disse: como é grande a cidade de Babilônia! Com o meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. 30 E o rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu, que disse: preste atenção, rei Nabucodonosor. Este reino não é mais seu. 32 Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. 33 Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto, que pareciam garras de um gavião. O rei Nabucodonosor louva o Deus Altíssimo. 34 O rei disse: depois de passados os 7 anos, eu olhei para o céu, e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse: o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. 35 Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. 36 Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. 37 Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao Rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa.